Oi, pessoal, bom dia. Acho que estabilizou um pouco aí. Em 36, talvez apareça mais alguém. Mas enfim, eu ativei a gravação da aula, então vai estar tudo disponível depois lá no site. Comentários gerais, eu coloquei ontem à noite lá os vídeos da aula 6, parte um, parte 2, e os slides já estavam lá. Sobre os vídeos, eles ficaram meio longos. Eu vou tentar fazer vídeos mais curtos. E um outro problema foi que eu tive que editar um pedaço do vídeo lá, porque o iPad estava com notificações ligadas. Aí quando eu editei ele ficou muito grande, mas eu fiz um teste ontem gravando usando um programa parecido com o Google Meet, que é o Zoom, e o vídeo ficou bem pequeno. Eu lembro que tinha tido uma aula que o vídeo tinha ficado tipo 5 megas, assim. Então acho que eu vou levar à frente aquela ideia de compartilhar as coisas lá pelo WhatsApp. Então talvez eu regrave alguns vídeos para ficar com tamanho mais aceitável, assim. Antes de começar a aula mesmo, deixa eu comentar que a Unicamp liberou hoje aí uma resolução sobre o calendário escolar, sobre graduação e tal. É, Basicamente são algumas é, normativas sobre isso, talvez seja útil para todo mundo saber. Aí eu vou compartilhar caso eu consiga. Bom, vou compartilhar agora aqui a janela que está aberta lá com a. Isso aí está no site da Unicamp já. Então, assim, a Unicamp mantém as aulas, mas nesse esquema online, né? A observação aí para o artigo 2, seja lá como a disciplina vai ser online, ela vai ter que começar até dia 15 de abril. Quem já começou, já começou. Quem não começar até lá, vai ter que fazer outra coisa com a disciplina. Por exemplo, muitas disciplinas poderão ser canceladas. Então, as coordenações vão poder cancelar o oferecimento de disciplinas até dia 6 de abril, no caso de disciplinas que não possam, por exemplo, ser online. Esse é o caso, por exemplo, de um monte de disciplina de estágio, né? Como empresas e escolas são fechadas, não dá para fazer estágio no momento aí. Outras disciplinas vão ser criadas, disciplinas AM, talvez, para que as pessoas não fiquem. Algumas disciplinas mais gerais aí, disciplinas AM em geral são disciplinas que estão coisas transversais em institutos aí, de assuntos de interesse de mais gente. Então, algumas devem ser criadas. O período de desistência de matrícula em disciplinas de graduação vai até dia 15 de julho agora. Então, eu acho que talvez a pessoa possa começar a fazer o curso online e se ele, por algum momento, não conseguir mais e tal, ele pode cancelar a matrícula na disciplina. Isso vale para ingressantes, né? Não é o caso de vocês, mas até o pessoal do primeiro semestre vai poder trancar a matrícula se não conseguir acompanhar nada online. Para ingressantes é especialmente problemática essas medidas, né, de curso online, pode não funcionar muito bem para eles. Todo mundo ganhou 2 semestres no prazo de integralização, então cancelar a matrícula agora não vai impedir que você se forme, que você seja jubilado por tempo, coisa assim. Nosso calendário oficialmente agora vai até 31 de agosto. Acho que não é essas. E pode mudar, né? Ou seja, não sei se é esperado que mude para menos, mas talvez mude para mais. Talvez a 31 de agosto seja razoável para acabar a disciplina online, tem um pouquinho de folga aí, e a gente retorna o segundo semestre em setembro ou outubro. Mais um ano aí a gente ajusta o calendário. Bom, para quem é bolsista, BAS, BAEF, PAD, qualquer coisa do tipo aí, a reitoria vai manter os pagamentos. As pessoas vão continuar fazendo algumas atividades online aí. Provavelmente quem não conseguir mesmo, precisar da bolsa, deve resolver esse problema aí. Bom, então significa que eu vou colocar depois um Classroom lá, ou seja, se tiver alguém que não vai ter condição de acompanhar o curso, não consegue ver os vídeos ou alguma coisa assim, a pessoa vai poder cancelar a matrícula sem nenhum tipo de prejuízo.
Nossa disciplina de cálculo 3, a gente pode depois fazer uma enquete sobre isso, mas o meu plano inicial é continuar fazendo nesse esquema, assim, vou gravando as aulas, conversando com vocês, então tanto, sei lá, gravando as aulas, mandando os vídeos e por aí vai. Eu não sei se a gente vai assim até o final do semestre, não sei se vai voltar a aula presencial em algum momento, mas enquanto tiver ainda algum percentual bom de alunos participando aí, vamos fazer esse esquema. O que vai acontecer é, muito provavelmente, o semestre vai online até agosto mesmo, e aqueles critérios de avaliação lá vão ter que mudar para contemplar um percentual maior com atividades online. Eu não acho que isso vai ter exatamente um prejuízo no conhecimento de vocês, desde que vocês participem mesmo, né? Então, assim, lista de exercícios, todas essas coisas aí, seria bom que, ainda que vocês reúnem em grupos virtuais, né, pelo Skype ou coisa do tipo, seria bom que vocês procurassem aprender de verdade aí, que de fato vocês vão precisar do conhecimento da disciplina. Mas eu acho possível, pelo menos é isso que eu acho no momento, é possível continuar com o curso. Já que a ideia é essa, eu queria passar rapidamente aí agora pelos. Bom, tá mudo para mais alguém? Eu tô mexendo a boca aí, então imagino que vocês acham que eu tô falando. É, eu vou voltar a compartilhar os slides, eu vou passar rapidinho agora aqui pelos slides das aulas anteriores, né? E comentar algumas coisas. Então, deixa eu pôr tela 2. E eu acho que já foi. Eu vou desligar minha câmera para diminuir a velocidade da internet. Tá? Bom, lá na semana passada a gente fez a aula 2 de revisão de ordem, eu coloquei o vídeo, mas não falei muito sobre ela ainda. Lembra que a gente tinha equações que eram só equações de primeira ordem, aí usamos uma mudança de coordenadas para lidar com basicamente dois tipos de equações. Equações que, a forma geral dessa equação aqui, né, ela deveria ser algo do tipo y duas linhas igual a um f de x, y, y'. Então, tem essa primeira aqui, por exemplo, a gente não tem dependência no y, e essa segunda aqui a gente não tem dependência no x. Então, quando acontece isso, a gente consegue resolver o problema. A mudança de coordenada que a gente usava era sempre ou fazer diretamente, né? A gente chamava v de y' e via o que acontecia. E isso aí já dava uma mudança direta, você passava a primeira ordem, resolvia, bastava integrar a função aí que dava certo. E a gente achava soluções gerais muito fácil aí. No segundo caso, que era um pouco mais complicado, no segundo caso a gente tinha funções que não dependiam de x. Então era uma equação de segunda ordem, envolvendo somente a derivada de segunda ordem, a derivada da primeira ordem y. Nesse caso, a mudança de coordenada não era muito óbvia, mas também funcionava, né? A gente tinha que fazer uma espécie de mudança de variável inversa aí, que era parametrizar o contrário, né? Pegava y e tornava o y como nossa variável independente aí. Então, assim, e tinha outro problema, que nesse caso, quase sempre a gente cai numa equação de primeira ordem que não é muito fácil de resolver. Mas ainda nos casos separáveis e tal, dava para fazer. Eu só queria lembrar isso, que a gente vai usar isso para alguma coisa que a gente vai falar da aula de hoje. Feito isso, a aula 5, ela tinha uma parte 2, né? A parte 2 da aula 5 era a parte de aplicações. Aí eu vou comentar aqui, por favor, se tiverem alguma dúvida, ou liga o microfone e falem, ou comente alguma coisa no chat aí. Porque essa parte de aplicações a gente não falei com vocês ainda. Eu tinha separado duas aplicações aqui.
que com a equação de primeira ordem tem que ser aplicações simples, porque na prática é muito restritivo. Em geral, aplicações mais legais envolvem DO de outra ordem. Tudo isso está na referência 3. Referência 3 é o livro do Jairo, que eu já ajustei no site lá o link para o PDF do livro. Eu não tenho o PDF do livro dele em coautoria com o professor Luísio, mas eu coloquei para umas notas de aula bem antigas aí, de um colóquio, eu acho que de década de 70 ou década de 80 aí. Mas é um livro muito bom, para o começo do nosso curso, tem tudo lá. Então, a gente está supondo basicamente o seguinte: você tem um recipiente qualquer e você introduz nesse recipiente um corpo. A gente supõe que tanto o recipiente, ou seja, que é o ambiente, ele tem, todo mundo aqui está numa certa temperatura TA, e a gente supõe que esse corpo ele tem uma temperatura que depende de T. Então, assim, você vai, essa EDO modela mais ou menos como que funciona a troca de calor entre os corpos, né? A questão é a seguinte: com todas essas hipóteses aqui, ou seja, supondo que a temperatura do corpo é uniforme, supondo que a temperatura do ambiente é constante, então o ambiente ele não sofre perda ou ganho de calor por causa da perda ou ganho de calor do corpo, e essas duas hipóteses meio que garantem para a gente que que acontece, né? Você tem um corpo com temperatura constante, um ambiente com temperatura constante, coloca alguma coisa com outra temperatura lá, a coisa vai esfriar ou esquentar até aquela temperatura, né? Parece óbvio e é óbvio mesmo. A equação fica desse jeito. A gente vai supor que o fluxo de calor é simples, ou seja, ele é proporcional à diferença das temperaturas. Então, se o seu ambiente tem uma temperatura muito alta e seu corpo tem uma temperatura baixa, a temperatura do corpo vai aumentar até chegar na temperatura do ambiente. E vice-versa. É exatamente isso que a gente vê quando faz uma análise, a gente chama de análise qualitativa do modelo, né, antes de resolver. E, como a gente vai ver no próximo slide, o que acontece é que a solução, quando você manda T para infinito, ou seja, quando você deixa o corpo muito tempo lá, ela vai para a temperatura do ambiente. A gente tem um problema porque essa equação, de fato, ela não modela a transferência de calor em situações mais complexas que essa. E, bom, essa situação não existe. Então, para você modelar a transferência de calor numa situação um pouco mais real, você precisa de uma equação de segunda ordem. Essa equação de segunda ordem é chamada equação de calor. A gente vai estudar ela no final do curso e a gente vai resolver essa equação. Isso é uma EDO, a gente vai ver que fazendo uma coisa chamada método de separação de variáveis, a gente consegue uma solução bastante razoável aí. Essa situação é quando, por exemplo, você tem uma placa, então você começa a colocar um ponto, você coloca embaixo dessa placa algum ponto fornecendo calor, sei lá, uma vela, uma chama, fornecendo calor por aqui. O que vai acontecer com essa equação é que ela vai modelar como que as ondas de calor vão espalhar nessa situação. Assim. Então, o que vai acontecer? Né? Se você começa a esquentar por um ponto, a temperatura aqui começa a ficar muito alta, mas a temperatura nas vizinhanças também começa a aumentar. Então, é como se a temperatura fosse aumentando daqui para cá. Você vai ter ondas de calor aí. A gente vai ver como isso funciona depois. Essas equações de segunda ordem são muito úteis para modelar calor e para modelar dissipações em geral. Então, por exemplo, quando você tem uma onda, se você tem uma haste, um fio flexível preso em duas coisas, e aí você dá uma esticadinha nesse fio flexível, ou seja, você pega um pedacinho dele e faz assim, o que vai acontecer? Quando você soltar, ele vai ficar vibrando, né? Então ele vai começar a fazer umas ondinhas aí. E essas ondas, o formato dessas ondas é captado por essas soluções dessa equação de ordem 2. Bom, vamos falar disso mais no fim do curso. Mas enfim, o que dá para fazer com a nossa equação, né? Já que a equação do calor que a gente tem é essa, sobrou essa aqui, que modela essa transferência muito simples. Se a gente supõe uma condição inicial com a temperatura inicial, é fácil resolver, a solução chega desse jeito aqui. O que acontece quando o t vai para infinito? Quando o t vai para infinito, esse termo vai para zero, então só sobra isso aqui indo para o TA.
ou seja, está indo para a temperatura de equilíbrio. E isso permite com que a gente, então, estudar essa temperatura, e aí tem essa segunda parte aqui do slide que eu não vou, do problema que está lá, não vou falar muito, que é um caso um pouco mais complicado quando você supõe que o ambiente também realiza troca de calor com o corpo. Nesse caso, a situação é um pouco mais complexa. Usando conservação do calor, lei de conservação do calor, a gente consegue isolar o TA, ou seja, o TAzinho de T é a evolução da temperatura do ambiente com o passar do tempo. Então a gente acha uma solução de equilíbrio que é um pouco mais complicada, ou seja, as coisas vão como se o corpo e o ambiente fossem estacionar numa temperatura intermediária entre os dois. E o mais legal é esse exercício que eu coloquei. Então, assim, na verdade é melhor fazer esse exercício, depois a gente faz ele de novo com a equação de calor de segunda ordem. Mas com este de primeira ordem já dá para fazer. O que acontece é, você vai ter aqui a solução T de T, que dá a evolução da temperatura de um corpo. E se você pensar que um corpo é um corpo mesmo, né, de uma pessoa que teve um crime, morreu, ficou lá, acontece o seguinte, você está supondo que a temperatura inicial é 36,5, você sabe que a temperatura num certo T1 é 25, então você vai resolver a equação para achar quem é o T1. Você vai achar a temperatura final do corpo aí. Usando todos os parâmetros que está aí, dá para fazer facinho. Vocês vão descobrir qual dos dois aí cometeu esse terrível crime ali, Ana ou Bob. A segunda aplicação, eu não falei muito sobre ela no slide lá, a modelagem dela é um pouco mais complicada, é uma coisa que a gente chama de cubo de perseguição. Eu vou fazer tudo nesse desenhozinho que eu tenho aqui. O negócio é o seguinte, quando o problema é, você tem um ratinho aqui, então você tem um ratinho, sei lá, vou desenhar o Mickey Mouse aqui, você tem um gato aqui, no ponto G, gato vê o rato, gato sai correndo atrás do rato. A gente vai supor que o rato só anda nessa direção positiva do eixo Y, e a hipótese geral, as velocidades aqui tem as constantes das velocidades, mas na prática, enquanto o rato anda para cá, o gato vem atrás dele. Então, enquanto o rato está nesse ponto, o gato está olhando para esse ponto e correndo para essa direção. Aí, sei lá, o gato chega até aqui. Aí o rato já está nessa direção. Aí o gato vai andar, vai correr nesse sentido. Então, a direção para onde o gato vai andando sempre depende da direção onde o rato está. Ele sempre vai refazendo a trajetória até chegar no rato. A pergunta é que curva é essa e para quais valores de parâmetros a gente tem que, de fato, o gato consegue pegar o rato. Modelar isso aqui é uma coisa não muito fácil, mas, por exemplo, indo de passo a passo dá para fazer. A única coisa que eu preciso que vocês lembrem é como que calcula o comprimento de arco, comprimento de curva. A gente está chamando de XY a posição do gato e VT a posição do rato. VT porque o rato, a gente está supondo que ele anda sempre na direção positiva do eixo Y e está supondo que a velocidade dele é V. Então, a cada intervalo de tempo T, ele anda VT. A gente vai preocupar com a curva de perseguição como sendo essa curva que o gato faz. Então, essa curva que o movimento do gato no plano faz, a gente chama de y de x. Claro que ela depende do x. O comprimento dessa curva, o único jeito de calcular o comprimento dessa curva é usar a forma de comprimento de arco. A forma de comprimento de arco é dada por isso aqui. Então, quando você pega o comprimento da curva, que é o ΔS, e divide pela velocidade dele, pela variação de velocidade, o que você obtém é o t. Então, fazendo isso, a gente obtém quanto tempo o gato demora para percorrer o intervalo de A, que é onde ele começa, até um certo x aqui, onde ele está. Então, a gente calcula o tempo que demora.
Por outro lado, é o seguinte, quando você vê esse ponto origem até Q, que é esse comprimento aqui, ele é simplesmente y menos y' de x, né? Pensando y' de x como uma aproximação aí. Pensa aí como sendo esse triângulo aqui. Ou seja, dessa igualdade, a gente consegue tirar aqui esse tempo aqui, multiplicado pela velocidade, tem que ser igual a exatamente esse outro lado do retângulo aí. Fazendo isso, a gente chega na equação diferencial. Como a gente tem essa integral aqui, fica meio complicado de lidar com isso. Então a gente faz o seguinte, passa de uma equação de grau de ordem 1 para uma equação de ordem 2, deriva em x só para tirar a integral. Vamos ganhar essa equação. Essa constante C que aparece aí é a proporção entre as velocidades aí. Agora a gente tem uma EDO de segunda ordem, mas nota que ela é uma EDO dessas facinha de resolver, né? Então, se a gente chamar P de y', a gente cai simplesmente nessa equação aqui. E aí é fácil resolver, né? Essa equação ela vira uma equação separável e a solução dela é facinha, fica desse jeito aqui. Deixa eu passar em cima aqui para você continuar vendo. É fácil resolver, é só escrever. Se você escreve P' aí como dp dx e substituir, ela vira uma equação separável e a solução fica essa. Bom, aí as contas começam a ficar muito complicadas, né? Porque basicamente a gente tem que usar as condições iniciais, a gente dá um jeito de nos livrar dessas constantes aí. Como esse C está no expoente, quando a gente quiser isolar para resolver essa e outra, porque veja, a gente achou a DO em P, né? P era uma variável auxiliar aí, temos que voltar para Y. Para voltar para Y, o jeito como a gente vai fazer essa integral depende desse termo, né? Esse termo é um C no expoente, o jeito como a gente integra o expoente, se for 1 ou se for diferente de 1, é diferente. Então, a gente acaba ficando com essas duas soluções para a curva de perseguição, uma no caso em que C, eu vou falar de novo, é porque aqui você está resolvendo o integral do tipo, sei lá, 1 sobre S elevado a L ds, né? Se L for 1, por exemplo, sua solução vai envolver um ln. Se L for diferente de 1, então é simplesmente a potência, né? A regra da potência. Bom, independente, aí você descobre qual que é a relação entre as velocidades. Aí fica como exercício aí, vocês pegarem essas expressões e tentarem entender como que faz. O que você precisa basicamente é o seguinte, você vai ter uma curva, vou dar uma dica de como fazer. Você vai ter uma curva de perseguição. A curva de perseguição é uma curva que sai daqui e, sei lá, passa no eixo desse jeito. Aí você vai calcular quanto tempo essa curva demora para fazer isso. E aí você vai pegar agora o movimento do rato que estava aqui, aplicar a velocidade constante ali para cima e ver nesse tempo que essa curva demorou para chegar aqui, onde está o rato. Se o rato estiver exatamente nesse lugar, se os dois encontrarem aqui, pronto, o gato pega o rato. Se o rato já tiver passado, então depois de um tempo t, se o rato tiver conseguido atingir, então no mesmo tempo, o gato chegou aqui e o rato está aqui, vai ser porque, em particular, que a velocidade do rato foi maior, e se ele está na frente agora, é um caminho em linha reta, né? Se ele estava com velocidade maior antes, ele vai continuar com velocidade maior para sempre. Então, é basicamente isso que vocês devem achar nessa questão. Que se fala de novo, porque no slide lá estava ficando muito grande e eu não tinha falado muito sobre essa curva de perseguição. Então, assim, pense um pouco nessas aplicações aí. Vocês chegaram a ver a aula 6, ouviram a aula 5? Preciso saber como que vocês estão no curso aí, para saber o que a gente faz. Se alguém quiser falar pelo microfone aí, melhor. Vocês estão conseguindo, quero saber se vocês estão conseguindo acompanhar as aulas, ver os slides.
Porque essa coisa de aula online dá bastante trabalho, né? Pelo menos para mim dá. Imagino que dê para vocês também. Alguém viu os slides, mas não viu os vídeos. O Gustavo, eu coloquei no site ontem as aulas, coloquei ontem à noite os vídeos das duas aulas lá. Eu particularmente acho que a melhor saída é você pegar o slide, dar uma lida no slide, fazer os exercícios que estão lá. Eu estou tentando deixar sempre um ou dois exercícios por slide e só ir assistir o vídeo depois, ou se tiver alguma dúvida. Porque eu estou tentando fazer o slide detalhado de modo que vocês consigam meio aprender pelo slide aí. Das aulas, duas, aí do que eu chamei de aula 6, né? Aula 6, parte 1, parte 2, e a gente começando a resolver a equação de segunda ordem. Alguém conseguiu ver esses slides da aula, dessa aula 6 aí, a da aula de segunda ordem? Porque assim, a parte de EDO de primeira ordem, por mais estranho que pareça, a EDO de primeira ordem tem muitos métodos diferentes para você resolver a equação. Então, acaba sendo mais difícil do que as EDOs de segunda ordem. A EDO de segunda ordem ela já tem um método mais sistemático, é sempre assim que você vai fazer, para qualquer equação diferencial de segunda ordem, com coeficientes, o coeficiente pode ser constante ou não, o jeito de resolver é sempre o mesmo. Para a EDO de primeira ordem, você tem que olhar para a equação e ver, pô, ela é separável, será que eu consigo, se ela não for, será que eu consigo um fator integrante para torná-la separável? Aí você tem esses casos excepcionais, tipo a equação de Bernoulli, né? Que ela é uma equação não linear, mas que acaba resolvendo. Para a EDO de segunda ordem, é bem mais simples. A EDO de segunda ordem basicamente tem dois métodos de solução e eles vão funcionar. É só ir lá fazer a conta que eles vão funcionar. Deixa eu só fazer uns comentários gerais, então, aqui, para quem não viu os slides da aula 6. Eu separei a aula 6 em duas partes. A primeira parte, que eu chamei de propriedades das soluções, porque nessa primeira parte, de fato, a gente não vai achar solução nenhuma. Mas a gente vai fazer uma coisa muito importante. Bom, a equação que a gente vai resolver é uma equação desse jeito, uma equação de segunda ordem. A equação de segunda ordem ela vai ter duas condições iniciais. A gente tem existência de unicidade para isso. Bom, eu não vou falar detalhes do slide, está escrito lá, né? Isso aqui é só falando que esse truque de transformar a equação de ordem superior em sistema sempre funciona. Mas o que é bastante importante das equações de segunda ordem é basicamente isso aqui. Ou seja, se você tem uma EDO de segunda ordem, tem dois problemas de valor inicial, que se você resolver, você acha a solução geral. Então, a solução geral é aquela solução que ela vai depender de duas constantes e qualquer condição inicial que você colocar, a equação vai ser daquele jeito, só mudando as constantes para a condição inicial. Isso basicamente são esses dois problemas aqui, né? A gente primeiro vai trabalhar sempre com equações homogêneas, tá? No começo, tem que ser igual a zero, não pode ser uma função diferente de zero. A gente vai pegar esse conjunto de condições iniciais, em que eu estou querendo uma função que ela num T0 dá 1 e num T0 a derivada dela dá 0, e a equação e a outra correspondente aqui, né, onde o 0 e 1 trocam entre a função e a derivada. Para a EDO de segunda ordem, se a gente acha essas duas soluções, que eu chamei a solução dessa de φ10 e a solução dessa de φ01, se você acha essa aqui, você acha todas, desde que a equação seja homogênea. Às vezes pode ser difícil achar essa equação, e às vezes tem alguns outros métodos de você achar essas duas equações, essa φ10 e essa φ01. Como você vai testar se essas soluções são boas? O conceito de solução boa para a gente, ele vai estar envolvido com solução linearmente independente. Que eu não vou falar muitos detalhes, mas eu preciso falar sobre o Wronskiano. Então você achou duas soluções para uma EDO. Como que você testa se elas são boas?
Ou seja, como que você testa se essas soluções vão poder ser usadas para criar uma solução geral? Você vai ter que garantir que o Wronskiano dessas soluções é diferente de zero em pelo menos um ponto. O Wronskiano é um objeto matemático que vocês não estão acostumados a calcular. Apesar de todas aquelas coisas que a gente calculou no cálculo 2, né, rotacional, divergente e tal, jacobiano, o Wronskiano é um outro deles. O Wronskiano foi descoberto por esse cara aí, pelo Wronski, final, bom, muito tempo atrás, e vocês vão pegar as soluções, vão colocar numa matriz, vão calcular o determinante dessa matriz, o determinante vai depender de t, e vocês vão ter que verificar se essa função que aparece ela é diferente de zero em algum ponto. Assim, tem lá no slide um monte de exemplo. Então, assim, esse Wronskiano, por exemplo, esse Wronskiano é um Wronskiano mais ou menos bom. Ele é mais ou menos bom porque ele dá zero em algum ponto. O ideal seria Wronskianos tipo esse aqui, que não deem zero em ponto algum. O que vai acontecer? Acontece que esse resultado garante para você que não tem equações de segunda ordem homogêneas cujas soluções são t quadrado 2t. Por outro lado, existem equações de segunda ordem que as soluções são cosseno. Então o Wronskiano diz para você quando que você tem soluções boas para EDO e quando que você não tem. Essa parte 1 é uma parte mais teórica mesmo, eu coloquei até as demonstrações lá. Eu queria que vocês dessem uma lida e depois mandassem dúvidas, se tiverem dúvidas de alguma das demonstrações lá. O teorema principal não é esse, o teorema principal basicamente é esse aqui. O teorema principal diz que soluções LI de equações de segunda ordem, ou seja, soluções boas, satisfazem o Wronskiano ser diferente em algum ponto. Alguém falou da fórmula de Abel aí, né? Fórmula de Abel, acho que está aqui. Uma coisa que essa fórmula de Abel, ela dá para você uma relação entre o Wronskiano num ponto, desculpa, o Wronskiano em qualquer t, com o Wronskiano num ponto qualquer. Olhando para essa fórmula, a primeira coisa que a gente ganha como validade dela é o seguinte, olha, suponha que esse Wronskiano seja diferente de zero, em algum ponto t0. Se ele é diferente de zero em algum ponto t0, como basicamente o outro termo que tem aqui multiplicando não dá zero nunca, que é um exponencial de não sei o quê, então assim, esse exponencial não dá zero nunca, esse cara ele é diferente de zero no t0, o que vai fazer com que o Wronskiano de t seja sempre diferente de zero, porque não tem nenhum valor dele que vai dar zero. Essa fórmula de Abel-Liouville demonstra esse corolário que está em cima do slide aí. A demonstração da fórmula de Abel-Liouville, bom, como aparece esse e elevado a menos integral de PS, para demonstrar a validade disso aqui, você tem que arrumar uma equação de primeira ordem, e esse cara aqui vai ser uma espécie de fator integrante lá para a equação. Depois vamos deixar como exercício, vou pedir depois para a Mayara ou para o Pablo fazer esse exercício, na aula de exercício, ou fazer no papel e compartilhar com a gente lá. Mas basicamente ela serve para provar esse teorema e para dar uma relação entre o Wronskiano num tempo qualquer, para mostrar como que ele depende só disso aí. Esse P é o P original da equação lá, da equação de segunda ordem. Então assim, vocês precisam saber calcular o Wronskiano, porque é calculando o Wronskiano que a gente vai descobrir se as soluções são LI ou não. Então é preciso aprender a calcular o Wronskiano de duas soluções. Então, usando como Wronskiano, basicamente o que a gente ganha é isso aqui. Bom, se a gente pegar então uma solução φ1, outra solução φ2, de modo que elas sejam LI, e por LI aqui eu estou querendo dizer que o Wronskiano
isso aqui é diferente de zero em algum T0, né? Então eu vou ter uma solução geral. Então, para equações homogêneas, é fácil achar a solução geral. Quando você tem uma equação que é não homogênea, ou seja, a equação que tem um f de t aqui, achar a solução geral ela é um pouco mais complicada, mas você tem o mesmo resultado valendo. Se você achar duas soluções LI para o problema homogêneo, φ1 e φ2, e der um jeito, sabe-se lá como, de achar uma solução particular para a sua equação, então isso aqui vai ser uma solução geral. Bom, quando eu falo assim, sabe-se lá como, é um sabe-se lá como mesmo, porque a gente vai ver alguns métodos, mas tem muitos métodos diferentes de achar solução, além do variação de parâmetro, coeficiente determinar, essas coisas assim. Então, essa que eu separei em parte 1 da aula 6 é uma aula teórica. A parte 2 da aula 6 já é uma aula um pouco mais interessante, porque nela que a gente vê como achar soluções. Então, assim, pelo menos por caso, eu sei que ninguém deve ter visto ainda, então não vou falar muito dessa aula aí, mas vou depois fazer uns exercícios para deixar, e basicamente, sei lá, semana que vem deve ter um exercício lá no testinho sobre, pelo menos, equações de segunda ordem homogêneas aí. Porque assim, a gente vai ver que, por incrível que pareça, só dar um pequeno spoiler aqui, por incrível que pareça, você tem uma equação diferencial, a gente vai supor que ela é homogênea e que os coeficientes são constantes, mas a gente vai recair, a parte fundamental de achar soluções para essa equação vai ser achar soluções para uma equação quadrática. Então, assim, Bhaskara vai nos ajudar aí até resolver a equação diferencial. Então, esse método é um método sistemático, é um método que se você não souber nada de ADO, você vai pegar essa equação, vai pegar esse slide aí e vai aprender a achar a solução, ainda que você não saiba mais nada. Claro que é bom que você saber mais coisas, então a gente vai ter que fazer uns testes aí se a equação é LI ou LD, se as soluções são LI ou LD, mas se você já viu os slides da primeira aula e quer só avançar bastante na matéria, vai lá nessa aula 6, parte 2, dá uma lida nos slides, aí depois você volta, aí você vai, nessa aula você vai ver que você vai precisar de entender coisas do Wronskiano. Aí depois você volta pro Wronski, pros outros slides e vai entender como que é o Wronskiano, como que ele classifica soluções como LI ou LD, coisas do tipo assim. Então não vou falar muito dessa aula não, porque eu acho que ninguém mexeu nos slides. Bom, o que eu tinha que conversar com vocês é isso aí. Dúvidas? Então, enquanto vocês digitam alguma coisa aí, é isso que eu vou falar, assim, a menos que 90% ache que não tem condição de acompanhar o curso à distância, eu acho que pode ser pelos slides, já está muito bom slides, mais reuniões para tirar dúvida comigo com os pads. Eu pretendo continuar com essas aulas nesse esquema de aulas online. Provavelmente o percentual aproveitável desse curso online vai ser maior do que eu esperava, quer dizer assim, para fim de nota e tal, né? Então a gente vai aumentando o percentual aí. Eu acho que a tendência é chegar em 50%, mas, poxa, 50% da sua nota sendo com essas atividades que dá para fazer à distância, em grupo, eu acho que está de bom tamanho. Alguém pediu o link aí dizendo que o semestre vai até agosto, acho que eu estou com ele aberto aqui no Safari. De novo, quem tiver problemas de conexão, entre em contato aí para a gente ver o que faz. Se você não tiver acesso a nenhum dispositivo com dados. Parece que a Unicamp está tentando aí entrar em contato com, sei lá, operadora de celular, porque assim, a operadora já deixa um monte de recurso Infinity aí para vocês, né? O WhatsApp é um deles. Por que não deixar como Infinity também o Google Classroom? Ou, sei lá, reuniões pelo Google Meet? Então são possibilidades que devem aparecer aí.
se o Wolfram dá solução implícita, o Wolfram dá solução implícita. Eu vou fazer um manualzinho sobre o Wolfram aí, específico para equações diferenciais e coloco para vocês no site, no Cleso. Eu tenho um bolsista Basta trabalhando nisso, mas a gente trabalhando um tutorial do matemática para cursos do ciclo básico, mas a gente está começando ainda, a gente está lá no cálculo 1, cálculo 2. Mas eu vou escrever alguma coisa sobre o cálculo 3. Vou pedir para os PEDs fazerem uma resolução da lista 1. Resolução mais ou menos detalhada da lista 1, tanto em papel, né, como em vídeo ou áudio, alguma coisa do jeito aí. Então, assim, mais dúvidas, mais questões? A próxima lista. Bom, a próxima lista deve ser uma lista sobre equações de segunda ordem. Eu vou colocar no site até antes de sábado, eu coloco ela no site, que vai ser sobre equações de segunda ordem, tanto equações homogêneas como não homogêneas. Que a gente precisa de mais uma aula ainda para fechar esse assunto de equações de segunda ordem. Os testes... Não, essa semana não vai ter testinho, essa sexta não vai ter. Os testes vão começar semana que vem. Lembra daquele esquema do teste que eu mudei no site, né? Agora você pode... o teste vai ficar disponível na sexta, para vocês entregarem até segunda. Para ninguém ficar com correria aí. Assim, eu estou imaginando aí que a vida de vocês pode estar um pouco complicada em casa também, né? Pelo menos a minha está bastante. Então, nem todo mundo baixar o exercício, montar um grupo de estudo, fazer essas coisas aí, pode ser complicado um dia só. Então pode entregar na segunda-feira, já que vocês não podem sair no final de semana mesmo, vocês fiquem aí fazendo a coisa super divertida que é fazer testinho de cálculo 3. Então o testinho começa semana que vem ainda deve cair tudo sobre equação de primeira ordem, ou seja, até aula 5, e basicamente baseado na primeira lista, né? Na primeira lista de exercício. Depois o outro testinho, na outra semana a gente faz na lista 2 e vai fazendo assim. Eu vou tentar colocar, talvez manter esse esquema, sempre colocar os slides na segunda-feira e na quarta-feira não vou colocar novo slide de aula, a gente só faz um bate-papo desse aí, faça uma revisão geral do que a gente viu e a gente tira dúvida de exercício. Aí talvez assim, antes do testinho lá, como o testinho vai ser liberado na sexta, eu vou ver com a Mayara ou com o Pablo se eles não fazem o Google Meet para tirar dúvida. Para os PEDs pode ser um pouco mais complicado, né, porque tirar dúvida envolve, sei lá, idealmente resolver exercício. Não dá para resolver exercício de cálculo 3 no chat, né? Ou até dá, mas é bastante complicado. O Meet não tem suporte a LaTeX, então tudo fica muito feio aí. Mas vou mandando por e-mail para eles, ou preferencialmente postem no Classroom. Eu sei que vocês estão com um grupo no WhatsApp e no Telegram lá sobre cálculo 3, mas vai postando no Classroom, porque às vezes tem gente que não tem acesso a isso aí. Se tem muita gente que tem acesso, então faz por lá mesmo. O importante é todo mundo trabalhar. Cuidado com essas soluções prontas, hein? Sei lá, tem esses sites do tipo, como é que chama? Estude aí, alguma coisa assim, que eu até gosto bastante da ideia, mas é bom para aprender coisas. Você tem que, no fim das contas, fazer seu exercício você mesmo para saber que você aprende. Lembra que em algum momento da vida aí a gente vai ter que fazer uma prova sobre esse curso. Não é terrorismo, mas enfim, tem que ter uma prova escrita, né? Mas enfim. Se o Wronskiano é um teste, o Wronskiano, a gente vai usar ele sempre para decidir se funções... O Wronskiano decide se funções são linearmente independentes ou dependentes. No caso do EDO, a gente vai usar ele para isso, para decidir quando que você vai sempre achar duas soluções e a gente vai testar se achamos as duas soluções ali, igual a gente queria. Então ele vai ser basicamente um teste para isso aí. E aí, mais dúvidas? Mais dúvidas me mandem lá pelo grupo do WhatsApp lá do Cálculo 3. Eu sempre peço para mandar as dúvidas no grupo, porque certamente, se você tem uma dúvida, mais pessoas também têm a dúvida. Então, é útil porque todo mundo aprende. E eu, de novo, vou mandar uma enquete hoje aí sobre acompanhamento de aula online. Ou seja, eu quero saber se as pessoas querem fazer ou se querem trancar. E a gente vai conversando pelo Classroom lá sobre isso. Beleza?
Então, se ninguém tem mais nada, pessoal, bom dia. Nos falamos aí semana que vem de novo, ou por e-mail.